Que horas são, Prata? 6 horas e 44 minutos. Mais uma vez, quero agradecer os inúmeros e-mails que eu recebo. Poxa, eu ouço tanta coisa boa, por isso que eu falo graças a Deus. Porque é uma felicidade, é um privilégio muito grande, viu? Muito obrigada. 1000 vezes muito obrigada. Tem o blog do Baianoar, você acessa www.itapuaonline.com/que horas são, Prata. E muito obrigada, gente. 1000 vezes muito obrigada mesmo. E muito obrigada também por existir o Ministério Público. Ai, que coisa boa. O órgão estadual da Bahia pediu o afastamento de 6 vereadores da Câmara Municipal de Itabuna, a 433 quilômetros. Sabe por quê? São acusados de usar processo licitatório para desviar recurso do município. Quer dizer, os vereadores de Itabuna, eleitos pelo povo, desviando verba do povo. E depois quem paga a conta? Você, todo cidadão que mora na região. Gabriel Pinheiro tem mais informações. Bom dia, Gabriel! Estava com saudade de você, meu repórter querido. Mas a Adriana Quadros cumpriu bem a função, que é uma ótima profissional também. Então, nas mãos de Adriana Quadros, eu não fico tão ciumenta assim, não. Mas venha me dizer desse caso seríssimo e horroroso. A coisa é tão séria, não é, Gabriel, que eles tiveram até os bens bloqueados. Como foi isso? Me conte. É isso mesmo, Daniela. Olha, o Ministério Público tomou essa decisão de pedir esse afastamento aí desses vereadores justamente depois de receber o resultado, imagine, de uma CPI feita pela própria Câmara Municipal. Esta CPI dava conta de que os vereadores estavam utilizando aí contratos, processos licitatórios para desviar verbas do município através de um esquema fraudulento que envolvia fraudes nas licitações, envolvia contratações irregulares de servidores. Tudo isso foi a causa deste pedido do Ministério Público, que também tornou indisponíveis os bens desses vereadores, estão bloqueados, e também pediu a indisponibilidade de bens de algumas empresas que estariam ligadas ao esquema. Daniela, agora é esperar a votação que acontece na própria Assembleia, na própria Câmara, melhor dizendo, para ver o que é que vai acontecer. Neste caso, por enquanto, de acordo com o Ministério Público, existem fortes indícios de que haja fraude. Olha só, dentre esses vereadores está o próprio presidente da Câmara, Daniela. Ô, Gabriel, eu queria lhe fazer uma pergunta. Num país onde a lei da ficha limpa está sendo rechaçada, a gente sabe que Paulo Maluf vai ser diplomado. Paulo Maluf teve sua candidatura aprovada. Você acha que, pelos indícios, o Ministério Público vai conseguir dar continuidade a essa punição? Porque a traição é duplamente, não é? É uma traição dupla. Porque uma coisa é o bandido da rua, o bandido de porta de cadeia, aquelas coisas. E outra coisa é esse tipo de crime que envolve traição. Traição da lealdade do povo, né? Que deposita a sua confiança e o seu voto. Então, Gabriel, posso chamar ele novamente? Gabriel, será que o Ministério Público, a partir do que tem, vai conseguir, de fato, punir? Quais seriam as possíveis punições? Você tem essa informação para mim? Olha, Daniela, a princípio, a primeira punição seria um possível afastamento desses vereadores até que esse processo seja aí avaliado. Pode acontecer um processo administrativo disciplinar, mas é uma coisa que ainda está muito inicial. Primeiro, partiu da própria CPI, que acreditava nesse desvio de verbas. Agora já está havendo providências, não é? Houve aí o bloqueio dos bens, o andamento, tudo isso vai depender do que o Ministério Público consiga confirmar. A gente sabe que esses pedidos iniciais podem dar origem a um inquérito, podem dar origem a um indiciamento, mas tudo isso vai depender das apurações feitas pelo Ministério Público a partir de agora, Daniela. Tá bom, depois pra gente falar de coisa boa, né, tirar essas misérias da nossa cabeça, eu quero saber que lugar bonito é esse que você tá aí. Daqui a pouco eu vou lhe chamar novamente. Olha que mar azul lindo atrás de Gabriel Pinheiro. Daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Ok, Daniela. Até já, meu querido. A separação de um casal, tantas vezes necessária, mas extremamente difícil, é sempre difícil separar. Mesmo que não dê certo, separação é uma questão delicada. Então, e mais delicada ainda porque envolve filhos. Às vezes os que mais sofrem são os filhos. A pensão alimentícia, que deveria ser uma obrigação incontestável, é um dos problemas mais delicados e difíceis de lidar. Por quê? A falta de acordo traz mais lentidão no julgamento dos processos, então tudo fica ainda mais desgastante. Veja detalhes com Vinícius Cunha. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta que há 2 anos se separou do marido. Na época, os custos da única filha do casal foram divididos entre eles. R$ 700 de pensão
E o extra, como medicamento, e quando viesse para a escola, seria dividido meio a meio. Mas, segundo ela, um ano depois, as coisas teriam mudado. A pensão começou a ser paga com irregularidade. O valor também foi reduzido por ele. Em março deste ano, ela entrou na justiça para resolver o problema, mas até agora não obteve resposta. O meu advogado vai no fórum e informa que só precisa a juíza assinar para despachar, que já está para despachar. Só precisa disso. Segundo este juiz da 6ª Vara de Família, um processo de pensão alimentícia deveria demorar no máximo 3 meses. Mas por uma série de problemas no judiciário baiano, a sentença chega a sair até com mais de 1 ano. O que acontece na maioria das vezes é que as partes não fornecem endereço correto para o Poder Judiciário, para a Defensoria Pública, para os seus advogados e também em razão da estrutura que nós não temos em cartório para traduzir essa celeridade toda que a lei exige, aí fazendo com que demore. Uma das saídas para resolver o problema da demora dos processos de pensão alimentícia é o consenso entre as partes envolvidas. É o que vem sendo incentivado pela Defensoria Pública do Estado. Para se ter uma ideia, uma ação que demoraria em média 6 meses para chegar ao fim, com um acerto entre os pais da criança, pode chegar até no máximo 1 mês. Dos processos que chegam à Defensoria, 70% acabam em conciliação. As mães geralmente procuram a ação quando os pais não cumprem essa obrigação, já quando não têm a consciência da importância dos alimentos, que é uma quantia mínima para a sobrevivência do filho. Resta saber quando é que vão contratar mais defensores, quando é que vão contratar mais juízes. Nós somos um dos países brasileiros, aqui a gente tem o quê? 32 desembargadores ou menos. Então nós somos um dos estados brasileiros com o menor número de juízes. Então isso, além de emperrar essas questões, imagine, a pessoa passar 4 anos esperando por uma pensão alimentícia. Pense bem, come o quê? Vive de quê se não tiver dinheiro? E o pior, a questão é que o entendimento da justiça em relação à pensão alimentícia tem mudado. Se antes com o pagamento da pensão vinha uma garantia de vida tranquila depois do término do casamento, hoje isso pode ser interpretado como comodismo. Por quê? Muito frequentemente as duas partes, pai e mãe, trabalham. Então, depois do término do casamento, se as duas partes tiverem condições de trabalhar, a pensão alimentícia é fornecida apenas por um determinado período e, em alguns casos, nem chega a acontecer. Olhe mais informações, sabe onde? Na Defensoria Pública. Fica no bairro do Canela, outros detalhes também no itapuãonline.com. A Defensoria Pública pode ajudar nesse processo para quem não tem dinheiro para pagar advogado, viu? Ontem teve no Hospital Espanhol, onde eu pari. Eu tive meu filho no Hospital Espanhol, fui extremamente bem tratada. Para mim, é um dos melhores hospitais que a gente tem nessa cidade. Então, ontem teve uma cerimônia, uma solenidade lá para a entrega de honrarias a Francisco de Assis Borges Catelino, Antônio Otero Sobrinho, Santiago Coelho Rodrigues Campos e Reginaldo Trigo Carreiro. Eles receberam título de sócios beneméritos da Real Sociedade Espanhola, da Beneficência do Hospital Espanhol. Na oportunidade, também foi entregue a medalha da Real Sociedade aos senhores Amadeu Martínez Silvoso, Jean-Marie Oliveira Filho, Fábio Vilas Boas Pinto e Guilherme Oscar Hernandes. Parabéns, parabéns a todos. Vocês sabem que aqui na Bahia tem a maior colônia de galegos do país, uma das maiores do país, né? Eu também tenho origem galega, então fico muito feliz com esse prêmio dado aos nossos, como é que a gente pode dizer, conterrâneos. E se a gente é miscigenado, né? São todos da mesma terra, da mesma origem no final. Daqui a pouco, nosso repórter Vinícius Cunha quase se machuca gravando reportagem sobre um incêndio no prédio no centro de Salvador. Olha o que aconteceu com o Vinícius, repara. Quase, hein, seu Vinícius? Graças a Deus ele está bem, firme, forte, positivo e operante. Foi só um susto, mas daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre esse incêndio que poderia ter causado uma tragédia. Foi uma correria, um pânico só. Prédio lotado de gente, os bombeiros no maior sufoco para tirar essa gente lá dos lugares onde estavam por causa da fumaça, sabe? Daqui a pouco os detalhes. Também hoje um laudo confirma que as balas que mataram o menino Joel saíram da arma de um policial militar. Você vai saber o nome dele em instantes e mais detalhes, quais as possíveis punições. Agora eu quero as imagens da nossa externa, seu Dante. Ai, que coisa linda! 6 horas e 54 minutos. Olha que natureza perfeita. Nós somos natureza também. Por que não somos tão perfeitos assim?
como este céu brilhante. 6 horas e 54 minutos. Nós voltamos em instantes com o seu Bahia no Ar. Antes, mais coisa bonita pra gente ver. Imagens da região de Ondina nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com o Bahia no Ar e mais informações.